Assim vamos dar início a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, hoje abordando o tema escândalos, que é o capítulo 9 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo a partir do comentário de uma obra de Emmanuel, o livro Cartas de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em Cristo, o passado delituoso estará morto. As situações da dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Vamos aqui fazer alguns apontamentos dessa passagem do comentário de Emmanuel para introduzir o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Emmanuel aqui é bem claro sobre as determinações que devemos colocar em nossa vida a partir do encontro com Cristo, hoje através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Por isso ele diz assim: em Cristo tudo deve ser renovado. É necessário que tenhamos um exame de consciência, de reflexão sobre os objetivos, metas e interesses maiores que tínhamos antes de nos termos aberto à renovação propiciada pelo Evangelho do Cristo. Renovação que aqui Emmanuel coloca como sendo um marco definidor de uma mudança profunda em nosso entendimento a respeito dos motivos mais importantes da nossa experiência carnal. E continuando, Emmanuel diz: o passado delituoso estará morto. As situações da dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Vamos comentar estas outras frases, principalmente pelas pontes que elas têm com o nosso estudo de psicologia das obras de Joana de Ângeles. Porque quando Emmanuel diz assim, o passado delituoso estará morto, ele faz uma referência indireta ao fato de que, ao termos nos aberto à renovação propiciada pelo Evangelho do Cristo, de uma maneira tal aonde nos sintamos envolvidos com essa decisão, começa a se operar a ressignificação do nosso passado delituoso. Aquele campo de experiências que estão no nosso inconsciente de outras vidas e dessa vida também. E quando ele fala de estar morto, é porque nós teremos superado os ensejos provocados pelos desequilíbrios advindos de um passado que não foi trabalhado, que não foi transcendido, que não foi sublimado e que ainda poderia nos arrastar a desvios de conduta, a vícios, a crimes, insedimentados no nosso inconsciente pelas experiências inferiores que marcaram as nossas encarnações passadas. Então é muito importante essa parte quando Emmanuel diz assim, o passado delituoso estará morto. E depois as situações da dúvida terão chegado ao fim.
As situações da dúvida diz respeito, sobretudo, aos receios da morte física como sinônimo de inutilidade, de apagamento da consciência, de interrupção da vida em termos de plenitude. Essas dúvidas não terão mais cabimento, desde que tenhamos nos aberto ao trabalho de renovação que o Cristo, através do seu Evangelho, nos convida a realizar. E, por fim, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Vamos refletir um pouco a respeito disso. As velhas cogitações do homem carnal dizem respeito àquele campo de objetivos ao qual alimentamos durante muitas experiências encarnatórias, na busca da satisfação desenfreada dos sentidos físicos, dos instintos, do estabelecimento de prazeres, mesmo que se conflitassem com a nossa consciência. É preciso que isso tenha sido banido. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar, a partir daí, darão lugar à vida nova em espírito. A vida nova em espírito é porque, a partir dessa transformação propiciada pelo Evangelho do Cristo, nós agora abrimos-nos a um campo de sintonia e de busca de realização que não se resolvem mais com os valores puramente físicos e materiais. Nós saímos do campo das paixões asselvajadas, ou deveremos estar trabalhando essa saída, em prol de emoções sublimes, de estados de plenitude, ou do chamado êxtase espiritual, aonde a harmonia com as leis divinas, a renovação profunda dos propósitos da nossa vida já nos antecipam um certo nível de bem-estar e de plenitude, que outrora já havia sido prometido pelo Cristo. Eu vim vos dar a vida, e vida em abundância. A vida em abundância a que o Cristo se referia é a vida onde a satisfação e o estado de plenitude não diz mais respeito às coisas transitórias, passageiras e materiais, mas a objetivos outros, que agora somos chamados a trabalhar, a estar atentos e a desenvolvê-los, sobretudo através dessa proposta de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que agora vamos iniciar mais um capítulo, que é o capítulo 9, Escândalos. Esse capítulo de hoje, ele se refere ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde a passagem referência é aquela onde o Cristo havia dito: ai do mundo, por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. E é com base nessa passagem que nós vamos aqui compartilhar observações e alguns trechos selecionados desse capítulo, à luz da psicologia espírita. Eu lembro a vocês que o ideal desse estudo é despertar o interesse pela leitura e pelo estudo pessoal que vocês podem fazer dessas obras de Joana de Ângeles. Lembro também que estudos anteriores você encontra no nosso canal no YouTube, aonde esse vídeo de hoje também estará colocado
para acesso. Inclusive, se você tiver dúvidas ou algumas perguntas, coloque que nós estaremos respondendo. Vamos agora ao primeiro item do nosso estudo de hoje. Sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores. Vamos comentar esse primeiro parágrafo que está logo na primeira página do capítulo que trata dessa temática escândalos. Então, sob o ponto de vista da psicologia profunda, escândalos é uma manifestação da sombra. E como vocês têm sabido, esse termo, ao longo desta obra que nós estamos abordando, reiteradas vezes é provocativo. E como já havíamos aqui dito, a sombra se refere ao nosso passado existencial, aos subsídios que estão no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, sobretudo, de vidas passadas. E que interferem, atrapalham, estabelecem determinadas quedas morais no espírito que não conseguiu sublimar e superar aquele hábito, aquele vício do passado e que, mesmo tendo causado muito sofrimento, não foi suficientemente trabalhada a sua superação. Então, a causa dos escândalos, que nada mais é em termos didáticos, como as nossas atitudes que se chocam com a moral, com os bons costumes, com as leis divinas, e que provocam, até certo ponto, estímulo a quedas e a deslizes de outros espíritos. Então, a causa e que precisa ser resolvida está no nosso passado encarnatório. Nós temos um material muito rico. Emmanuel compara esse terreno mental em que está colocado a sombra ou o nosso inconsciente como uma terra que, devidamente adubada, preparada, pode e deve fomentar saltos, progressos do nosso espírito na sua caminhada encarnatória. A questão toda é que, em vez de utilizar esse material de forma positiva e bem trabalhada, que é o objetivo do Evangelho do Cristo, as criaturas humanas têm utilizado como um charco de lama para se melar, se perturbar e sofrer de novo. Não são poucas as vezes que o espírito reencarnado retorna a cometer crimes, vícios, até na área do suicídio, mesmo causando imenso sofrimento ao espírito desencarnado. Não poucas vezes o espírito reencarna e repete o suicídio, mesmo tendo sofrido muito. Por quê? Porque faz parte desse mundo de sombra que o espírito não se deu ao trabalho de ressignificá-lo, de trabalhá-lo de forma harmonizada com o Evangelho do Cristo. Porque ao alcançarmos isso, nós encontramos impulsos para a aceleração da nossa caminhada encarnatória, que é o objetivo desses estudos de psicologia que estamos abordando aqui. Então, voltando aqui ainda ao texto,
que permanecem em vertiginosa expansão do ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos, que levam a desaires, a desequilíbrios profundamente perturbadores. É incrível, mas até o momento em que o ser humano não se deixar tocar pelo Evangelho do Cristo para uma renovação profunda da sua vida, dentro de cada um de nós há um passado de sofrimento, de tristeza e de frustração que nós não queremos largar. Esse é o grande problema. Nós criamos condicionamentos para o sofrimento, a maioria de nós. O masoquismo, como distúrbio psíquico tratado em psicoterapia, esse masoquismo, ele está íncito no ser humano que ainda não se permitiu acordar para a proposta renovadora do Evangelho do Cristo. Enquanto não fizermos isso, não poucas vezes, nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos os verdadeiros inimigos. O inimigo íntimo, o que puxa o tapete para que a gente mesmo caia, somos nós mesmos. Com um passado espiritual que não foi devidamente trabalhado e renovado pelo Evangelho do Cristo. Ou nos decidimos a fazer isto, ou a perturbação, o sofrimento e o desequilíbrio continuarão inúmeras vezes a minar as possibilidades de êxito e de felicidade da nossa atual encarnação. Continuemos. Permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência, quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Então, esse lado sombra, o lado escuro da nossa personalidade, ele é o fomentador dos distúrbios emocionais e comportamentais. É, sobretudo, através dele que os nossos chamados espíritos obsessores, ou ex-comparsas de crimes e de vícios, ou outros espíritos que, de algum modo, tenham sofrido algum prejuízo de nossa parte, em outra encarnação, encontram os subsídios, as marcas, os caminhos para criar atrapalhos e ajudar a que determinadas ações ou atitudes nossas reflitam o passado mal resolvido. E é um fato lógico. Só à medida em que entramos num campo de renovação espiritual profunda, baseada no Evangelho do Cristo, é que renovamos vibrações e companhias espirituais que agora simpatizam com novos hábitos, com novos compromissos de vida que estamos tendo e passam a nos dar apoio e amparo. Mas, enquanto não tivermos trabalhado suficientemente bem o nosso passado encarnatório, nós podemos ser vítimas de nós mesmos, como frequentemente ocorre com a maioria das pessoas que estão envolvidas pelo materialismo e distanciadas do despertamento espiritual na sua vida. Voltando ao texto, que se transforma em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual.
Então, aquilo que vulgarmente se populariza, de atitudes ou ações que as pessoas tomam e dizem assim: meu Deus, por que eu não pensei direito? Como é que eu pude agir daquele modo? Esses tipos de ocorrências caracterizam isso. Caracterizam essa bagagem de sombra que não foi devidamente trabalhada e que obscurece as atitudes do presente que o espírito toma, envolvido em emoções e em pensamentos de desequilíbrio. Quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir. Vamos fazer algumas reflexões aqui nesse assunto que vai se aprofundando, né, em certas nuances, em certos detalhes. Então, esse detalhe que agora vamos analisar. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir. Como é isso? Se dá o seguinte: é que, por não estar realizando o trabalho adequado de reforma íntima, de mudança de percepção da vida, agora pelo prisma do Evangelho do Cristo, por não estar fazendo isso, e por surgirem de dentro da pessoa impulsos e atitudes que ela sabe que se choca com a moral, com o que ela aprendeu sobre o Cristo, que ela sabe que prejudica e que não é bom para outra pessoa, mas mesmo assim ela faz. Mas o seu ego, a sua persona, para disfarçar os conflitos que ela não se deu ainda o cuidado e a atenção para resolver, projeta esses conflitos nos outros, nas outras pessoas. Então não é que a pessoa seja apegada às coisas, não. Os outros é que são possessivos. Não é que ela seja uma pessoa agitada e intranquila, não. Os outros é que não têm calma. Tudo aquilo que é de comportamento, que na verdade emerge das sombras da pessoa e que ela não deu o trabalho de ressignificar, ela, por um mecanismo de disfarce dos seus próprios erros, projeta-os nos outros. É um mecanismo estudado em psicologia, denominado de projeção do ego. O ego tem uma dessas artimanhas, de projetar aquilo que a gente não resolveu com a gente e mesmo nos outros. Então, voltando ao texto, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir. É aquela atitude aonde, em vez de perceber a emoção negativa, o sentimento ruim que ainda teima em se apresentar em nós, nós damos campo a esse sentimento e ou projetamos nos outros ou às vezes acusamos os outros pela responsabilidade de estarmos sentindo daquele modo, que é outro mecanismo também de fuga do ego. Então o ego às vezes ele projeta no outro aquilo que na verdade é imperfeição da pessoa. Outras vezes o ego passa a responsabilizar os outros pelas emoções e conflitos que a pessoa não resolveu com ela mesma. Então ela
está com um problema, mas sabota a si mesma e ou responsabiliza os outros, ou acha que os outros é que estão errados. A doutrina espírita, como oportunamente aqui já o dissemos, é a única doutrina cristã que coloca o máximo de responsabilidade pessoal em cada um de nós. As atitudes e as ações que nós tomamos, a espiritualidade é muito clara a respeito disso. O responsável principal somos nós. Então, atribuir determinados estados de inquietação, de tristeza ou de conflitos que a gente esteja passando pela atitude dos outros é um mecanismo de fuga. Também atribuir a situações, a circunstâncias, a desastres, a desencarnações, ou seja qual for o problema de ordem externa, é um mecanismo de fuga. Nós somos convidados pela doutrina espírita a assumir a maioridade espiritual, a sermos os responsáveis, conscienciosos dos estados mentais, emocionais e espirituais que vivenciamos. E se eles não estão bem, a gente procure mudar a gente. Não é mudar os outros ou as circunstâncias. É mudar a nossa maneira de trabalhar e de encarar aquelas situações. E deixar de ser criança espiritual, responsabilizando os outros pelo que a gente sente ou pelo que a gente pensa. É isso que a doutrina espírita ela direciona o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculados. É por isso que na afirmação do Cristo, que está sendo trabalhado nesse estudo de hoje, é inevitável que surjam escândalos. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, onde espíritos devedores dos mais variados graus se reencontram no trabalho evolutivo, trazendo do passado a carga de erros, crimes, de desaires. Claro que também de algumas virtudes, mas ainda diminutas, para a grande maioria dos espíritos encarnados. Então, é inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes. Mas, para nós, que estamos sendo abençoados com a dádiva do Consolador prometido, se espera coisa melhor. E se possibilita, desde que o permitamos, no trabalho de renovação espiritual profunda, a vivência da felicidade, da plenitude possíveis face às ações libertadoras do Evangelho do Cristo. E isso é preciso frisarmos e deixarmos bem claro. O responsável principal somos nós. De como nós estamos interagindo, projetando e entendendo a experiência encarnatória. Se ainda estivéssemos aqui, envolvidos com objetivos e metas materialistas e ilusórias, transitórias e mentirosas, tudo bem.
é quebrar a cara, inevitavelmente, e sofrer muito. Mas se por outro lado, estamos nos abrindo a um nível de consciência alterada pelo Evangelho do Cristo, para o alto, usufruindo já uma certa comunhão com espíritos do bem, com ideais de elevação, nós nos habilitamos a uma proposta de maturidade, de atingirmos, diríamos assim, a idade adulta, espiritualmente falando. Tem uma citação de Emmanuel que tentaremos lembrar, que diz mais ou menos algo assim, de que é necessário, atendendo ao amparo da espiritualidade, crescermos espiritualmente, para passarmos a ser os tutores do nosso crescimento espiritual. Então, Emmanuel nos convida a que a gente passe a ser os condutores, os orientadores de como a gente, de fato, pode e deve crescer espiritualmente. Já é chegada a hora disso. Voltando aqui ao texto. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio que demora a maioria das criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculados. Então, nós estamos lidando com pessoas no ambiente de trabalho, na vida familiar, na vida social, que estão nos mais variados níveis de perturbação e de desequilíbrios do passado delas. E que não é o despertamento espiritual dessas pessoas. Nós podemos, no máximo, dar o exemplo do esforço de equilíbrio. Mas só podemos cuidar, de fato, em termos de despertamento espiritual. Então nós lidamos com essas pessoas assim. E a qualquer momento elas têm ações e crises emocionais particulares às suas necessidades evolutivas e que, de certo modo, ainda não resolveram trabalhar pelo caminho do bem. É inevitável que estejamos lidando. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas o que precisa ficar bem claro é o domínio sob o poder de influência das ações, das atitudes e das emoções dessas pessoas, ou das circunstâncias que venham a nos envolver, porque aí depende de nós mesmos. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforçar-se daquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Por isso, meus irmãos, é muito importante analisarmos e refletirmos a respeito de pessoas, circunstâncias que, de uma forma repetitiva, nos incomode ou nos chame a atenção. Porque aquilo que é expresso nas atitudes e no comportamento dos outros, e que ao nos provocar um nível de censura ou de condenação, e isso passe a se tornar incômodo, cuidado,
porque pode estar emergindo no nosso íntimo, da nossa sombra, aspectos de comportamento que expressamente condenamos no outro, porque ainda não foi devidamente resolvido dentro de nós mesmos. Não é em outro lugar que está aí a causa da chamada homofobia. E pelo fato de que, normalmente, aqueles que passam a ter uma atitude agressiva, contrária às escolhas sexuais de alguém, na maioria das vezes, está expressando um psiquismo perturbado. E, em grande parte das vezes, uma tendência inconsciente àquilo que ele tanto condena no outro, podendo, inclusive, vir a fazer. Então, a atitude cristã e a atitude espírita, face a erros, comportamentos dos outros, e que percebemos ser profundamente errados, é a do olhar de piedade. De misericórdia. Às vezes, inclusive, se possível, do uso de uma prece. Porque em psicologia, como nós estamos estudando a série psicológica de Joana de Ângeles, essa tendência que aqui expressa assim, por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. A verdade é que, na medida na qual houver uma transformação evangélica profunda em nós, a nossa visão de mundo será aquela visão, e deve estar sendo sempre trabalhada, de percepção harmoniosa, de consciência de que o Cristo é o governador do planeta, de que as leis divinas são justas e perfeitas, e de que no aparente caos, nos distúrbios que a criatura humana engendra e comete, por trás as leis divinas, perfeitas e inalteráveis, associam pessoas e situações com necessidades provacionais e de despertamento espiritual. Então, essa percepção do mundo e da vida estará nos ajudando a jamais ter o olhar difamador em termos de condenação a ninguém. É necessário, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Então, a necessidade temporária dos escândalos, ela se dá, inclusive, pelo aspecto de que as criaturas possam considerar a profundidade do significado existencial, todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Vamos entender aqui como Joana de Ângeles coloca isso. Não poucas vezes, através de determinadas provações e de experiências dolorosas, provocadas por atitudes de desequilíbrio e de escândalo dos outros, faculta ao espírito que recebeu aquela carga deletéria trabalhar dentro dele
a abertura para a percepção espiritual da vida e do aproveitamento mesmo daquela circunstância negativa, de forma a lhe ser incentivo de trabalho espiritual. É a isso que Joana se refere quando diz: passam a considerar a profundidade do significado existencial, todo elaborado em compromisso de dignificação e de engrandecimento moral. É incrível como as leis divinas conseguem tirar do mal, resultado do mau uso do livre-arbítrio do homem, o bem e o progresso. O resultado final do grande projeto da criação de Deus é a felicidade para toda a criatura humana. Por mais que a criatura humana tenha escolhido quebrar a cabeça, tenha escolhido se atritar com as leis divinas, mas essas mesmas leis, atuando em conjunto com a misericórdia e o perdão de Deus, faz com que o homem encontre nas suas escolhas, mesmo quando erradas, caminhos que lhe levem ao Criador. É nesse sentido. Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram danos ao próximo. São inúmeras as passagens bíblicas em que o Cristo utilizou-se de uma linguagem figurativa e de símbolos que provocariam o entendimento da sua mensagem ao longo dos milênios. E uma das partes foi essa, relativa ao escândalo. Porque quando ele disse: se tua mão for causa de escândalo, cortai-a, porque é melhor entrares no reino de Deus portando uma mão só, quando o teu pé for alvo de escândalo, cortai-o, porque é melhor entrares na vida portando de um pé só do que com os dois, seres atirados no fogo do inferno. Ele usou de uma linguagem profundamente simbólica. O problema, o desequilíbrio, não está no corpo, está no espírito que se utiliza do corpo. Não seria ceifando o órgão externo de manifestação que o espírito estaria curado. Então entendamos bem, voltando aqui ao texto, alguns místicos atormentados pelo masoquismo levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar órgãos que provocavam danos ao próximo. Todo o trabalho de renovação verdadeira, duradoura e profunda é no nosso espírito. Não podemos atribuir crimes, desequilíbrios e vícios ao corpo. O corpo é o instrumento pelo qual o espírito se manifesta. Há de se trabalhar na raiz do problema, como nós temos aqui abordado através desse estudo. E a raiz do problema está dentro de nós, no nosso psiquismo profundo, no nosso passado existencial. Seria um absurdo um homem de excelente lucidez arrancar-se um olho porque é instrumento de inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral. Então, de uma vez por todas, aqui nós somos chamados a considerar, na busca do autoconhecimento, do autoencontro,
da percepção da vida pelo olhar do espírito imortal, a responsabilidade e a origem de tudo aquilo que nos ocorre. E, sobretudo, ao nos depararmos com atitudes de desequilíbrio, de infelicidade, retificarmos a atitude com ações nobres e com o trabalho de reparação que deve ser realizado o mais rápido possível, tal como o Evangelho já dizia, enquanto ainda estivermos a caminho, se referindo à quitação ou pagamento dos débitos. É a isso que nós somos devidamente conscientizados. Então, os membros, os órgãos do nosso corpo físico, eles são servos de nosso espírito. E é o nosso espírito que tem, de fato, de ser trabalhado e melhorado, através das atitudes conscienciais, da busca do despertamento do eu profundo, do estudo das leis divinas para nos esforçarmos no trabalho de vivência delas. É aí onde tudo é resolvido. Extirpar o órgão, de forma alguma, altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão. Vejam que coisa. A percepção da realidade da vida, fornecida a nós pela doutrina espírita, nos enfoca um novo prisma, uma nova maneira de perceber tudo o que ocorre na Terra e fora da Terra, num ângulo de harmonia, de equilíbrio, de beleza, que nos conduz a essa perspectiva que aqui é colocado, para tudo visualizar com alegria e gratidão. Se percebermos bem, aquilo que inúmeras vezes nos provoca choque, tristeza, revolta, se dilui quando a perspectiva de imortalidade da alma e da vida está sendo bem trabalhada em nós. Mas é preciso que isto passe a ser a nossa natureza e não para querermos utilizar destes instrumentos na hora da prova, da dificuldade, porque aí não dá certo. Mas se desde agora essa maneira renovadora de observar a vida, os fatos, os acontecimentos, do ponto de vista do espírito imortal, estiver sendo trabalhado em nós, aí sim, quando surgirem adversidades, problemas, por mais inesperado que sejam, nós estaremos aptos a lidar com eles com equilíbrio, sem sombras, sem atitudes de precipitação que nos cause depois remorso ou sofrimento. As alegorias do Mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica. Porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade. Como há pouco estávamos nos referindo, as alegorias, as histórias, as parábolas, em essência, o ensino do Cristo se dirigia ao espírito imortal, aos milênios, e não poderia ser entendido ao pé da letra, tal como o apóstolo Paulo havia dito, na carta aos Coríntios. A letra mata, mas o espírito vivifica. Era imprescindível a percepção desses ensinos,
à luz do Espírito imortal, tal como agora nós somos presenteados pela doutrina espírita. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. A visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos. Diríamos aqui não só a respeito dos escândalos, mas como a respeito de qualquer uma das bem-aventuranças, por exemplo. A percepção da vida em termos de unicidade é acreditar que a criatura humana só tem direito a uma experiência encarnatória. E depois disso, nada mais. Essa visão, ela torna absurda. Diríamos, até estendendo, a própria proposta do Evangelho do Cristo. Quando os ensinamentos mais fundamentais trazidos pelo Mestre, como o reino dos céus, como a justiça divina, como de forma velada a reencarnação e outros, fazem um conjunto que só se adaptam à percepção da vida em termos de experiência encarnatória como sendo múltipla, seja a pluralidade das existências. E concluindo, constituindo essa pluralidade das existências, o método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Vamos fazer aqui a análise desse último teor e a conclusão desse capítulo, que é o capítulo 9, Escândalos. Quando aqui diz, constituindo um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser humano, é pelo seguinte: até antes de estarmos adquirindo, através das bênçãos do Consolador, a consciência da imortalidade da alma, da justiça de Deus e da reencarnação, antes disso, nós víamos as virtudes ou os valores morais projetados pelo Evangelho do Cristo ou pelas grandes religiões da humanidade como meios cuja utilidade às vezes era propícia se ensejasse benefícios materiais, ou se fossem utilizadas só em determinadas ocasiões propícias a nós, através de atitudes e comportamentos conflitivos e desequilibrados. Pelo fato de não termos a noção da imortalidade da alma, tudo o que nos importava sempre era direcionado para o máximo aproveitamento do gozo e da satisfação dos sentidos ao longo daquela existência. Ora, desse ponto de vista, aderir às virtudes e à renovação moral trazida pelo Cristo só se fosse besta. A maioria só queria adquirir se fosse para utilizar como meio de engano, de hipocrisia e de disfarce. Mas agora, acordados para a imortalidade da alma e para a certeza absoluta da existência das leis divinas, nós somos beneficiados pelo uso da inteligência e da razão a fazer agora o máximo de empenho para adquirir virtudes definitivas e incorporá-las ao nosso comportamento e atitude no dia a dia, em todo lugar, como escolhas salutares e felicitadoras, face às convicções da imortalidade da alma,
da justiça e do amor de Deus. Então, agora sim, são-nos dados, porque nós adquirimos a maturidade para bem utilizar os instrumentos indispensáveis para uma vida de definição pela escolha do bem, da caridade, do amor ao próximo, não mais como atitudes disfarçadas e farisaicas, mas como atitudes de vida que passamos a incorporar no nosso íntimo. É nesse sentido que Joana aqui nos convida a refletir, quando diz: para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, lá dentro de nós, nas sombras espessas, as sementes que vêm do Criador, do Cristo interno e que aguardaram até o presente atenção, interesse e cuidado de nossa parte. Que nós de fato possamos agora sim, de uma vez por todas, dar o máximo de atenção para o desenvolvimento e a frutificação futura dessas sementes. Aqui encerramos esse estudo, que estará disponibilizado, como já dissemos, no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.